Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar falando sobre engrenagens, né? Também conhecido como roda dentada, né? Ou o inverso, né? Roda dentada que também é conhecido como engrenagem, né? Engrenagem que acabou se tornando um termo muito popular no Brasil, né? Mas tecnicamente o nome correto seria justamente roda dentada. Hoje a gente vai estar falando justamente sobre engrenagem dente reto, né? E a gente vai fazer uma série de vídeos falando sobre características, né, que configuram, né, a geometria e a estrutura desse material, né, desse elemento de máquina, né? Lembrando que esses elementos eles são padronizados, né? Então sua estrutura no que diz respeito a cálculos, né, se baseiam em relações específicas para a constituição da sua geometria, mantendo assim a comunicação técnica entre os elementos, né? Em resumo, né, para você fabricar uma engrenagem, né, você deve partir dos princípios dos cálculos técnicos que envolvem a mesma, que é justamente para poder atender a norma, né, a norma que rege esse elemento de máquina, né? Então, referente a isso, tem uma série de conceitos, né, voltados a essa construção geométrica. Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre número de dentes, né? E aí a gente tem duas fórmulas bem comuns, né, para encontrar o número de dentes aí das engrenagens, né? A gente tem Z, que é o número de dentes, né, igual a D dividido por M. E a gente também tem essa segunda fórmula aí que envolve também o diâmetro externo e o módulo, né? Essas referências que eu estou colocando, elas significam o seguinte: Z, número de dentes, D, diâmetro primitivo, M, o módulo, e o DE, o diâmetro externo, né? Então você observa aqui que na primeira fórmula, que é a mais comum para encontrar o número de dentes, envolve justamente o diâmetro primitivo e o módulo. Na segunda, a gente tem a aplicação do diâmetro externo e o módulo também. Bom, vamos supor o seguinte: vamos supor que a gente tem uma engrenagem com diâmetro primitivo de 100 milímetros e módulo de 4 e o diâmetro externo seja 108 milímetros. Né? Então a gente vai estar colocando esses valores aí na fórmula para verificar se chega à mesma condição de número de dentes. Bom, fazendo a substituição, na primeira fórmula a gente substituiu o diâmetro primitivo, né, colocando o valor dele respectivo, que é 100 milímetros, e no caso do módulo, que é 4. Na segunda fórmula, o diâmetro externo a gente substituiu por 108, né, e a gente vai ter justamente 108 subtraindo da multiplicação de 2 vezes o módulo e o resultado desse cálculo dividido por 4. Né? O primeiro, que é 100 dividido por 4, que é o diâmetro primitivo dividido pelo módulo, vai dar 25. No segundo, a multiplicação do módulo por 2 deu 8. Né? Então a gente agora vai ter 108 menos 8, o resultado dividido por 4. Né? Então nesse caso aí, 108 menos 8 vai dar 100. 100 dividido por 4, 25. Né? Então aí mostra que realmente as duas fórmulas são pertinentes aí a encontrar, né, o número de dentes aí da engrenagem, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre engrenagens, né? É o segundo vídeo, né? A gente vai fazer uma série de vídeos mostrando cálculos envolvendo condições de engrenagem, né? Nesse caso aí é especificamente sobre engrenagem tipo dente reto. E hoje a gente vai estar falando justamente sobre cálculo referente ao diâmetro externo da engrenagem, né? Quando a gente fala referente ao diâmetro externo, a gente está levando em consideração esse diâmetro do Blank, né? Que é justamente esse diâmetro aqui total. Né? No último vídeo a gente falou sobre o número de dentes, né? Que é justamente o número de dentes que vai poder estar proporcionando o movimento, né? Transmissão para a engrenagem. Nesse caso do diâmetro externo, a gente vai estar considerando essas duas fórmulas, né? Onde uma envolve o diâmetro primitivo e módulo, e a segunda envolve módulo e o número de dentes. Né? Aqui está a referência, né, do que significa cada informação: Z, número de dentes, D, diâmetro primitivo, M, módulo, DE, diâmetro externo. Então vamos supor que o diâmetro primitivo seja 96, o módulo seja 3 e o número de dentes seja 32. Então vamos utilizar esses valores e verificar se o diâmetro externo vai ser igual para a aplicação das duas fórmulas. Né? Na primeira, substituindo o diâmetro primitivo,
né, por 96, que ele vai ser somado à multiplicação de 2 vezes o módulo. Né? Na segunda, a gente vai ter o módulo multiplicado pela soma do número de dentes, né? mais 2. Né? Então, nesse caso aí, a gente vai ter 96 mais 6 e 34 vezes 3, né? Aí referente a cada uma das formas. Então, a gente vai chegar ao diâmetro externo de 102 milímetros. Né? Então, veja que nas duas fórmulas deu o mesmo valor, né? Mostrando aí que realmente a fórmula está coerente, tá bom? A gente vai fazer bem mais vídeos aí falando sobre as características das engrenagens. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar falando sobre transmissão múltipla de engrenagem, né? A gente deve levar em consideração sempre que o sistema de transmissão, né, que envolve engrenagem, né, ele tem uma base, né, de deslocamento rotativo, né? Enfim, na transmissão de N elementos, né, esteiras, máquinas em geral, né? Então, na grande maioria dos casos, né, você utiliza o sistema de transmissão com engrenagem justamente visando a redução da rotação, mas ele também pode ser utilizado para aumento da rotação, né? Ou também mudança de sentido de giro, posicionamento, enfim, são várias as possibilidades, né? Aqui a gente tem um sistema, né, representando aqui uma montagem, né, com 4 engrenagens nesse sistema, e a gente vai justamente verificar a relação do cálculo. Na prática, quando você encontra um sistema como esse, o que é que acontece? Né? A relação, no que diz respeito ao número de dentes da engrenagem, normalmente já vem gravado nela, né? Então vem uma marcação aqui indicando, exemplo, Z40, né? Ou seja, indicando o número de dentes da engrenagem, né? E vem um M indicando a relação do módulo, exemplo, módulo 3. Então são normalmente as duas informações que vêm ali, características da engrenagem, né? O número de dentes e o módulo, que vai ser base aí para poder fazer N cálculos, né? No que diz respeito aí à engrenagem, né? Diâmetro primitivo, diâmetro externo, passo, enfim, várias características, né? Já que é um elemento padronizado, né? Então várias características aí vão ser possíveis de calcular aí com esses dois elementos, né? E o que não for possível calcular ali com eles, né? Eles vão já derivando para outros valores, né? Então dá para calcular muita coisa aí da referente às engrenagens. Bom, no que diz respeito à transmissão, o que a gente precisa é justamente o número de dentes e a rotação de entrada, né, desse sistema, né? Um outro detalhe importante, né, que faz com que as engrenagens sejam muito utilizadas para sistema de redução, né, de RPM, é que você tem a redução da rotação, mas você tem um aumento do torque, né? Já que você tem, né, esse aumento no que diz respeito ao contato angular, né? Você não só tem a transmissão ali de centro, por exemplo, se tivesse um motor com acoplamento, né, você teria aquela relação de centro ali que teria como base ali a força motriz, né, do motor, né? Mas aí no caso, quando você tem esse tipo de transmissão, você tem esse aumento, né, do torque por causa desse distanciamento que você tem de centro, né, levando em consideração ali os dentes da engrenagem, né, que vão estar causando ali o engrenamento, tá bom? Bom, vamos verificar aqui um exemplo de cálculo de rotação com base nesse sistema, né? Então, nesse caso aqui, vamos considerar que a rotação de entrada esteja justamente nessa engrenagem menor, e vamos considerar que essa engrenagem menor ela tenha o total de 22 dentes, né? Então, Z22. Nesse caso, né, vamos considerar que a RPM de entrada, né, ou RPM na engrenagem motora, né, já que está recebendo aí essa transmissão inicial, vamos considerar 1.200 RPM. Né? Então, no caso aqui, para a segunda engrenagem, né, a gente tem que observar que existem duas engrenagens que estão no mesmo centro, né, estão aqui no mesmo centro, só que quem está recebendo a rotação da engrenagem motora é essa engrenagem aqui maior, né, com mais número de dentes. Né? Então vamos considerar que essa engrenagem com mais número de dentes, ela tem um total aqui de, colocar aqui Z36, né, ou seja, 36 dentes. Né? Então nesse caso, o que é que a gente tem que ficar atento? Né? A primeira relação de RPM, que vai ser justamente a transmissão dessa engrenagem menor, né, para essa outra engrenagem aqui maior. Né? Então a gente precisa saber qual a rotação dela. Lembrando sempre que o sentido de giro ele inverte, né?
quando se tem transmissão com engrenagem, né? Então, por exemplo, se essa menor ela estiver girando no sentido horário, a que está engrenada nela vai estar girando no sentido anti-horário. Então, nesse caso aqui, essa engrenagem maior, né, vamos chamar ela também de Z2, essa engrenagem aqui chamada de Z2, e essa aqui menor chamada de Z1. Vamos considerar aqui, analisar justamente esse cálculo, né? Com base nos valores especificados, né, já que a engrenagem 1 tem 22 dentes e a engrenagem 2 36 dentes, né, RPM de entrada é 1200, para o cálculo da RPM de saída, eu vou colocar aqui RPM 2, esse cálculo no que diz respeito a RPM 2, a gente vai ter justamente 1200 multiplicado por 22, que é o número de dentes, dividido por 36. Né? Então, a gente vai ter 1200 multiplicado por 22 dividido por 36. Né? Então, essa é a base justamente aí para poder calcular essa rotação na sequência. Né? Então, 1.200 multiplicado por 22 vai dar 26.400, dividido por 36 vai dar aproximadamente 733 RPM. Né? Então, a RPM2, ela, vou colocar até aqui já o resultado, ela vai ser igual a 733 RPM. Né? Ou seja, você tem uma rotação inicial de 1.200 RPM, né? E para essa engrenagem 2, né, teve já uma redução aí, né, de quase 500 RPM. Né? Então, já foi uma redução considerável. O que é que acontece? Nesse caso, a gente tem que observar que essa terceira engrenagem, vamos chamar aqui de Z3, ela está no mesmo centro, né? Ou seja, ela está montada, né, junto com a engrenagem Z2. Né? Então, a engrenagem Z3 e Z2 elas estão no mesmo centro. Só que quem está recebendo a transmissão da engrenagem motora, né, que é a Z1, é justamente a Z2. Ou seja, a Z2 ela se torna movida em relação à Z1. Só que ela, como a gente observou, ela está no mesmo centro de Z3. Né? E isso faz justamente com que Z3 tenha a mesma rotação de Z2. Né? Ou seja, a relação de deslocamento, né, de ambas ocorre de forma igual. Né? Ou seja, elas estão no mesmo centro, então ela vai ter a mesma relação de rotação. Né? Ambas vão ter a mesma relação de rotação, já que elas estão no mesmo centro. Então, nesse caso, a rotação de Z3 ela já vai ser igual a 733. Né? Então, ela vai ter aí 733 RPM, né? Então já é a rotação dela. Né? Então nesse caso, justamente porque ela está no mesmo centro. Vamos considerar aqui que a engrenagem Z3 ela tenha a mesma quantidade de dente, né, de Z1, ou seja, ela tenha 22 dentes. Né? Vou colocar aqui Z22, né? Então a mesma quantidade de dentes. Vou deixar marcado aqui as informações que são referentes aqui ao número de dentes. Então, a gente tem aqui essa quantidade aqui de dentes aqui indicados. Né? Para a engrenagem 1, 22 dentes. Para a engrenagem 2, 36 dentes. Para a engrenagem 3, né, a Z3, 22 dentes também. E uma rotação de 733 RPM. Bom, com isso, essa engrenagem Z3 ela vai estar transmitindo o movimento agora para a engrenagem Z4, né, que essa engrenagem é maior. Vou deixar aqui marcado aqui nela mesmo. Essa engrenagem maior Z4, vamos considerar que ela tenha, né, vou colocar aqui do lado, vamos considerar que ela tenha 48 dentes, né, e colocar aqui a informação que ela representa justamente aqui a Z4. Né? Então, nesse caso aqui, 48 dentes e a engrenagem 4. O que é que está acontecendo? A gente tem uma transmissão de uma engrenagem com menos dentes para com mais dentes. Né? Então, nesse caso, a gente tem uma nova relação de redução. Né? Lembrando que o sentido de giro dessa engrenagem 3 ela é o mesmo sentido de giro da engrenagem 2. Ou seja, nesse caso, ela está anti-horário. Só que justamente como ela está anti-horário, né, faz com que a engrenagem Z4, né, ela venha a ter o sentido de giro horário. Né? Então, ficar atento com isso. Ela está girando aí horário. Nesse caso aí, essa quarta RPM, né, vamos colocar aqui a RPM 4, ela vai ser justamente para o cálculo dela, né, a gente vai levar em consideração
a RPM de Z3 multiplicado pelo número de dentes de Z3 dividido pelo número de dentes de Z4. Né? Então, a gente vai ter aqui 22 dentes multiplicado pela RPM, que no caso 733, né? Dividido agora por 48 dentes. Né? Então, essa daí vai ser a RPM final do sistema. Né? Então, 22 multiplicado por 733 vai dar igual a 16.126, dividido por 48 vai dar igual a 335,9. Vamos considerar aqui 336 RPM aproximadamente. Né? Então, essa aqui seria justamente a rotação final do sistema, 336 RPM. Né? Então, você teve aí uma entrada de 1.200 RPM, né? E reduziu essa rotação aí para 336 RPM. Lembrando também que você teve um aumento de torque. Né? Nesse caso aqui a gente não está calculando o torque, mas você tem um aumento de torque aí, levando em consideração essa distância do centro, com base na transmissão das engrenagens. Detalhe importante, né? As engrenagens, por mais que elas venham a ter rotações diferentes por causa desse deslocamento angular, né, de transmissão por causa do dente, a gente tem que lembrar que a velocidade, né, que essas engrenagens elas estão rotacionando são iguais, né? Ou seja, essas 4 engrenagens elas têm a mesma velocidade, né? Só que rotações diferentes. A gente já fez um vídeo explicando sobre isso, mas se você for observar, né, exemplo, você tiver aqui essa engrenagem menor, você vai ter aqui a velocidade dela de rotação, a velocidade dela, né? Vou verificar a velocidade aqui periférica que vai ter em relação ao contato dos dentes. Ela vai ser a mesma velocidade que essa engrenagem Z4, né? Ou seja, elas vão ter a mesma velocidade. Só que o que vai ocorrer? Como essa engrenagem ela tem um perímetro maior, ela demora mais tempo para poder, né, realizar uma volta completa. Mas elas estão com a mesma velocidade, mas rotações diferentes. Né? Porque a rotação você está vendo em relação ao centro de giro. Né? A velocidade periférica está em relação ao contato aqui dos dentes. Tá bom? É isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.